Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vocês estão no canal Bíblia Sagrada, Sã Doutrina Equilibrada. Vocês sabiam que o divórcio era crime até 1977? Pesquisem aí no YouTube, não. Pode ser no YouTube também, mas no Google. Vocês vão lá no Google e pesquisem, divórcio era crime? Então, o que acontece? O que isso tem a ver com a igreja? A verdade é que na igreja, a igreja, né, no caso, os pastores, eles deveriam ser contrários a isso. E, na verdade, muitos pastores eram contrários a isso, né? Se aqui no Brasil foi legalizado o divórcio, na igreja eu acredito que muitos pastores não legalizaram o divórcio. Só que com o passar do tempo, muitas igrejas, muitas denominações se corromperam e assim relativizaram a palavra de Deus. E agora nós vemos aí muitas traições, adultérios e o casamento sendo algo sem valor algum diante da igreja. Então, por isso que acontece muito divórcio na igreja, é algo assim que se tornou normal, porque para o mundo é algo normal. Então, a igreja que deveria militar contra isto é a igreja que abraçou a agenda mundana, né? Ou seja, divórcio pode, casar segunda, terceira, quarta vez pode. Então, o que acontece? Muitas denominações têm aberto as portas para o divorciado, casado pela terceira, quarta vez, segunda vez, porque é interessante para essas denominações manter uma pessoa que já está automaticamente condenada é, e manter mais um, somente mais um, congregando. Às vezes, a intenção é o dinheiro, é mais um que vai ofertar, é mais um que vai dizimar, mas a intenção real mesmo não é o cuidado com a alma, né? Então, o que acontece? É interessante para muitos, ou é interessante para muitos pastores, ou por ignorância, eu não quero aqui afirmar nada, mas muitos pastores, muitas igrejas, muitos cristãos, eles, quando contam lá o seu testemunho, eu era uma pessoa que vivia saindo com várias mulheres, ou ao contrário disso, né? Às vezes é uma mulher que saía com vários homens e por aí vai, e encontram-se casados, né? Pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, e essas pessoas elas contam testemunhos orgulhosas de que conseguiram achar Cristo, encontrar Cristo, conseguiram encontrar uma igreja que as aceitem do jeito que elas são. E o que acontece? Muitos pastores, igrejas, cristãos, eles acreditam que estão certos da maneira que estão errados, se eu posso dizer assim. Por exemplo, muitos acham que estão agindo de forma correta, né? Porque casaram-se e zerou tudo em suas vidas. Por exemplo, pessoas que casaram segunda, terceira, quarta vez, elas falam que estavam na ignorância, que não conheciam a Cristo e etc. Sendo que isso aí não é uma verdade, isso aí é uma mentira bem contada ao longo do tempo. Então, muitos querem sabotar a própria mente ou sabotaram a própria mente usando desculpas para que as consequências sejam ausentadas ou ausentes nas próprias vidas, né? Uma pessoa que casa pela segunda ou terceira ou quarta e por aí vai, essa pessoa, ela quando aceita Cristo e entra dentro de uma denominação já com uma família formada que é do segundo casamento e por aí vai, ela acredita que ela está agradando a Deus. E ela vive dessa maneira, ela não abre mão, né, da segunda família de jeito nenhum, de forma alguma, porque ela acredita que ela estava na ignorância e que ela não merece sofrer a pena devido aos seus pecados. Vamos usar um outro exemplo simples para a gente entender. Um homem, ele sai com várias mulheres, ele trai, de repente ele está com a esposa, isso é um exemplo, né? E eu até conheci um caso assim. O camarada, ele saía com várias mulheres, aí casou com uma mulher, e aí o que acontece? Ele casou com essa mulher, e aí ele traiu essa mulher, que era a esposa dele, depois ele largou essa mulher, aí ele casa-se com outra mulher, agora estando na igreja, sendo que essa mulher era a amante, uma das amantes, ele assume essa mulher, tem filhos com essa mulher, além de ter filhos com outra mulher, e para ele tá tudo certo, tudo normal. Por quê? Porque ele achou, encontrou uma igreja que aceita ele com a segunda ou terceira mulher e por aí vai. E aí o que acontece? Onde estão as consequências dos pecados que esse camarada adquiriu, que esse camarada cometeu? Não há consequência alguma. Qual seria a consequência para esse tipo de pecado na vida desse camarada? Ficar sozinho para o resto da vida. Abrir mão de um relacionamento, de um casamento completamente errado diante da palavra de Deus, que é o segundo ou terceiro, e por aí vai. Ele deveria abrir mão, reconhecer que estava errado, que fez muita besteira e destruiu vidas e por aí vai. E ele deveria viver sozinho, essa é a realidade. Mas como ele
está envolvido, envolto com o pecado, ele flerta o tempo todo aquela possibilidade de querer viver na prática da imoralidade, ele não consegue. Então o que ele vai fazer? Ou eu continuo com essa mulher, que eu já estou, ou não tem volta. Se eu voltar para o mundo, eu vou para o inferno. Agora, se eu ficar com essa mulher, eu vou ter como me satisfazer carnalmente e eu vou poder ficar na igreja, porque essa igreja aceita eu estar casado pela segunda vez. Então é assim que funciona. E aí o camarada vai indo, vai prosseguindo e sabe-se Deus lá se ele realmente vai ser salvo ou não. Eu acredito que não. Mas é assim que funciona. É um sistema, algumas igrejas que vivem essa mentira, né? Que dizem para as pessoas que se elas têm família e do segundo casamento e elas aceitaram a Cristo é porque elas estavam na ignorância e elas vão ser salvas. Basta acreditar em Cristo e viver uma vida de santidade. É assim que esses pastores, essas igrejas ensinam por aí. Quer dizer, o camarada apronta a vida toda, faz tudo de errado e ele, na hora de pagar, eu não vou dizer pagar, mas na hora de ele sofrer as consequências de seus pecados, ele não quer passar pelas consequências. Em resumo, aqui digo o seguinte, é que hoje, ou desde sempre, mas eu acredito que hoje está bem forte isso, né? Que existam várias denominações para cada tipo de pecado específico, para cada tipo de pessoa específica. Mas como o tema desse vídeo aqui é sobre as consequências que não são vividas por essas pessoas, é isso que eu quero dizer. Essas pessoas que divorciaram e casaram pela segunda vez, na sua grande maioria os homens, eles não aceitam a verdade da palavra de Deus, que o casamento é único, então eles fazem um tipo de gambiarra espiritual para alcançar a salvação. E eles vão para essas denominações que abriram mão da verdade e abraçaram a mentira do mundo, que é o divórcio, e assim eles vivem com família, segunda família, terceira família, dentro dessas denominações acreditando que estão salvos. E isso é uma grande mentira.